JB, vou conversar com a Laís Granado. A gente visitou uma vez o Instituto Procomum, que é um instituto que recebe doações, uma organização social, doações até de fora do país, para ajudar o desenvolvimento comunitário, coletivo. E na época nós mostramos vários empreendedores que estavam começando ali, e tem muita economia colaborativa, que hoje em dia está junto com a economia criativa, é um projeto muito bacana. E hoje eu vou conversar com a Laís, que acabou sendo puxada para o projeto Procomum, mas o teu é o Laboratório ATS, ela é a coordenadora do Laboratório ATS, a Laís Granado é arquiteta e urbanista, e o laboratório de vocês tem a ver com moradia, é isso, Laís? Isso, a gente é um grupo de trabalho que começou a se reunir lá em 2018, em 2019 a gente começou a atuar dentro do Instituto Procomum, então o Instituto Procomum abraçou o nosso projeto e tem nos dado um baita apoio legal. E o nosso projeto em si, ele trabalha com assistência técnica para habitação de interesse social. Essa sigla ATIS significa assistência técnica para habitação de interesse social. O que significa? Existe uma legislação federal, que é a Lei 11.888, que diz que garante para as famílias que recebem de 0 a 3 salários mínimos projeto, acompanhamento de obra, reforma, ampliação, questões como regularização fundiária. Então, o apoio de arquitetos e engenheiros para essas famílias, né, tanto para projetos novos, novas moradias, quanto também para reformas, melhorias habitacionais ou do espaço urbano, questões como área de risco, então a gente preservar pela vida das famílias, preservar pelo meio ambiente, tudo isso está dentro da legislação federal. E uma questão interessante é que aqui em Santos, a gente tem a legislação municipal, que é a Lei 2211 de 2004. Então, ela é anterior até a legislação federal, né? Mas não é muito colocado em prática, a gente ainda tem que fazer um movimento. Então, acho que esse trabalho que a gente está realizando é muito de criar essa rede, de fortalecer uma rede, porque a gente percebe que tem muitos profissionais que querem atuar, mas está disperso. Então, a gente se juntar e somar, né? Acho que isso também é um dos grandes papéis do Instituto Procomum, de juntar essas redes, fortalecer. Ô, Laís, mas a lei existia, por exemplo, já existia municipal. A pessoa, para utilizar essa lei, ela vai precisar do profissional. E esse profissional é remunerado por quem? Então, isso é uma baita questão, né? Porque, na verdade, a gente entende a assistência técnica como um direito, né? As famílias têm direito, segundo a Constituição, segundo o Estatuto da Cidade, têm direito à moradia. Então, assim, eu entendo que o papel fundamental é o Estado, a União, os municípios terem dotação orçamentária para ações que fomentem assistência técnica e para pagar esses profissionais. Mas isso, né, não existe atualmente. Então, aqui na Baixada não, acho que é um trabalho e uma iniciativa que, junto no nosso grupo de trabalho, é uma das ideias mesmo, né? Fortalecendo essa rede, buscando o apoio dos gestores municipais de toda a Baixada Santista, então das 9 cidades, né? Não só aqui em Santos. E vocês estão conseguindo fazer isso? Vocês já conseguem oferecer esse trabalho para essas pessoas que precisam? Então, a gente está, por enquanto, trabalhando com o apoio dos editais do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que é o CAU, de São Paulo. Então, desde 2017, o CAU disponibiliza 2% de toda a arrecadação, no mínimo 2% de toda a arrecadação deles, para ações de ATIS. E eles disponibilizam, através de chamadas públicas, alguns editais. E a gente vem, desde 2019, entrando nesses editais, então a gente fez um trabalho importante no ano passado. Recebe o orçamento e aplica. A gente recebe o orçamento do conselho e aplica. Então, a gente já escreve um projeto prévio, de onde vai, quais os locais que a gente vai atuar. Então, no ano passado, a gente fez um trabalho importante que englobou tanto capacitação de profissionais, estudantes, quanto a capacitação de moradores da Vila Margarida, que foi um bairro que a gente atuou, que fica em São Vicente, quanto a sensibilização também dos gestores públicos, dos professores universitários, dos estudantes, trazer as universidades também para isso. A gente entende que tem um papel fundamental as pesquisas que estão sendo realizadas dentro das universidades. Então, é uma série de coisas que a gente pode
unir para essa ação. E como é que você tem visto a resposta das pessoas, do cidadão, ao receber esse tipo de trabalho? Olha, alguns, a gente até pergunta assim, né? Qual que é a função do arquiteto? Como você entende? E tal. Tem alguns que olham e falam, é coisa de rico. Não, né? Não chega aqui e tal. E aí, quando a gente chega e a gente mostra qual que é a importância, às vezes, assim, a pessoa tem um problema de fungo na parede, e isso está gerando um problema respiratório. Uhum. Então, a gente melhora isso e a pessoa para de tomar remédio. Isso é uma coisa que já aconteceu constantemente, né? Então, você também diminui com gasto em saúde pública. Então, a melhoria na moradia, ela traz a pessoa percebe, né? A melhoria no ar, percebe, às vezes, um azulejo que se coloca e aí não tem mais esse problema do fungo, do mofo. Então, uma janela que se abre faz a ventilação circular, então uma casa que é muito quente, aqui em Santos aqui na Baixada Santista tem dias muito quentes, né? Uhum. Então, às vezes, uma aberturinha de janela para fazer uma circulação cruzada que faz com que isso já melhore muito a qualidade de vida, né, dessas famílias. E também tem a segurança da habitação, vocês também atuam na segurança? Certamente, acho que o nosso principal papel quando a gente chega é entender quais são as patologias e prezar pela saúde e segurança. Então, a primeira coisa, e aí também tem uma questão importante, que é a questão da expectativa das famílias, e qual que é a necessidade, porque às vezes a gente chega lá, a pessoa quer trocar o piso, colocar uma cortina, fazer uma... E aí a gente fala, mas não tem corrimão, e você tem criança pequena, então, e se essa criança cai? E tem um caso, assim, os casos de queda de laje é um número alarmante. Então, quando a gente vai unindo todas essas pesquisas, nossa, como é fundamental que a gente esteja nesses locais, né? Preservando pela vida dessas famílias mesmo. Ô, Laís, eu sei que tem muita coisa para fazer antes disso, né? Mas você chega no Belo, existem pessoas que têm o desejo de melhorar, de colocar uma cor, de colocar uma divisória, de colocar um piso. As pessoas têm essa necessidade do visual também? Ou a necessidade é tão grande de tudo que nem dá para chegar ainda nisso? Não, com certeza, assim, eu já cheguei em muito barraco de madeira, com um tapetinho, com uma plantinha, e mais arrumada que muita casa de alvenaria, de verdade, assim, que você nem percebia que era um barraco de madeira. Então, com certeza, as pessoas querem viver bem, querem ter qualidade, querem ter uma moradia, né, minimamente digna mesmo. Então, o que a gente preza, principalmente, primeiro, é a questão de saúde e segurança, como eu coloquei. Mas a gente engloba e alia isso. Mas muitas vezes a gente vai entender que não é necessário fazer o acabamento externo e que às vezes uma impermeabilização já resolve, coisas assim, e a gente deixa para depois mesmo, porque isso não é a gente entende que precisa, tem a questão estética e é importante, eu gosto de preservar isso nos projetos, mas tem questões estruturais fundamentais que a gente precisa, né, estar atento. Né? Urgente, sim. Eu acho que uma coisa que é importante também no nosso trabalho de ATIS é que é um pouco diferente do trabalho convencional do arquiteto, cliente, arquiteto e tal, né? O trabalho da ATIS é um trabalho participativo e que a gente precisa das famílias, porque, assim, eu não vivo essa realidade, né? Quem vive são eles. Quem vai me falar qual que é a necessidade? É quem vive lá. Então, acho que é um pouco diferente até, né? A gente precisa muito dessa demanda, da forma como eles entendem, e aí a gente vai trabalhando em conjunto, a partir da necessidade deles, do nosso entendimento também, né, dessas necessidades que eu já coloquei aqui, e também tentar a questão estética, quando a gente consegue, é incrível. Seria fantástico. Você transforma um bairro e a vida das pessoas, né? Porque elas se sentem tão valorizadas, tão respeitadas, pensando que alguém se preocupa com o bem-estar delas, né? É a cultura colaborativa mesmo, né? Que faz grandes transformações. E nesse trabalho parece que tem também a participação de drones. O que eles fazem? É um mapeamento? Sim, então, nesse projeto que a gente está executando agora, a gente está fazendo a contratação de 60 arquitetos para trabalhar em 2 áreas diferentes, na Vila Margarida e na Bela Vista, no Morro, aqui em Santos.
Então, como esse trabalho está sendo feito totalmente virtual, a gente abriu chamada pública para o Brasil inteiro, veio arquiteto de tudo quanto foi cidade, muito bacana, e aí muita gente não conhece a cidade, não conhece a realidade, então a gente entendeu ser necessário fazer um levantamento por drone, e aí a gente contratou uma equipe especializada, que vieram na última sexta-feira, aqui no dia 20, alguma coisa aqui de abril, eles vieram para fazer esse levantamento dessas áreas, tanto com imagens quanto com informações técnicas para os arquitetos poderem fazer os projetos, desenvolver os projetos com mais qualidade. Quem quiser mais informações, ou ajudar, ou participar de qualquer forma, como é que encontra vocês? A gente está nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, @atis na Baixada, e no YouTube a gente tem também todo o material, capacitações que a gente já fez no ano passado, chamamos diversos profissionais que atuam na área para falar sobre o tema. Então, quem tiver mais interesse pode entrar também no YouTube, nas nossas redes sociais, pode entrar em contato também comigo por lá, se tiver interesse em saber mais, a gente está disponível. A rede está se construindo, e quanto mais gente, melhor, para construir isso com a gente. Laís, muito bonito trabalho. Casa das Pessoas é o templo delas. Tá certo que há muita dificuldade para tudo, mas a gente começar a cuidar, é o que você falou, ajuda a laje a ter segurança, uma escada, um corrimão, uma janela a mais, e aí você começa a encontrar pessoas também que podem doar, que podem ajudar. São pequenas transformações que ajudam a mudar a vida das pessoas, né? Não, faz muita diferença, às vezes é pequeno para a gente, e para o outro é grandioso, né? Então, acho que a gente tem que estar atento a isso, e ainda mais num momento como esse, de pandemia, onde muita gente... tudo difícil, né? Não, tá impossível, né? Assim, e muitas das famílias, como que eles vão manter isolamento, sendo que mora 10 numa casa pequena, não tem... Então, tem todas essas questões, né? Que a gente não vai nem imaginar aqui. Não dá para imaginar. Mas as boas ideias vão transformando, ajudam a coisa a andar, né? Obrigada, Laís. Muito obrigada. JB, vamos ficando por aqui. Falei com a Laís Granado, um lindo trabalho, coloquei todos os dados aqui. Para quem quiser conhecer, participar, vamos lá conhecer, fazer um vídeo, mostrar o que está sendo transformado. Tem gente trabalhando direito e trazendo grandes resultados para o meio ambiente, porque isso tudo é meio ambiente também.